E aí, povo, tudo bem? Ó, o vídeo de hoje vai ser gravado porque é muito provável que eu esteja em viagem bem no horário marcado para o nosso encontro. De qualquer forma, eu quero dar um pouco de continuidade àquela história sobre a importância da gente conhecer a autoria para a gente poder pensar acerca de quanto também a literatura é importante e ela pode nos ajudar. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma certa dificuldade com a história, de conhecer mesmo e de relembrar, rememorar os eventos da história, só um exemplo, tá? Você pode utilizar a literatura para fazer as associações e assim você resgata mais facilmente na memória. Quando a gente diz que a autoria importa, quem escreveu uma obra, quem produziu, quem pintou um quadro, quem fez uma escultura importa, é justamente porque essas obras, elas são produzidas num determinado contexto e por esse motivo a obra vai servir como uma espécie de termômetro da sociedade na época em que ela foi produzida. Por mais que um autor seja subversivo, por exemplo, a subversão dele vai ser daquelas normas e daqueles costumes e da cultura que eram predominantes na época em que essa pessoa escreveu. Então a gente consegue utilizar a literatura para poder encontrar essas pistas e fazer essas associações acerca da história. E também a gente pode, é óbvio que é um clichê, mas a gente consegue viajar para muitos lugares sem precisar sair de casa. E eu acho que até esse momento, a arte como um todo, principalmente a literatura, são a única máquina do tempo que a gente tem. A gente consegue ir para o passado e a gente também consegue, de certa forma, ir para o futuro. Não vou entrar em complexidades da teoria literária, inclusive se você não me conhece, está chegando aqui agora, meu nome é Francine, eu tenho formação em letras, mas o meu mestrado e o meu doutorado foram especificamente em estudos literários. Eu gosto de falar de literatura e a gente vai conversar um pouquinho acerca disso. Então se você gosta ou se você quer começar a ler agora, deixa sua dedada aí, dá seu like, compartilha, já se inscreve, porque eu vou falar bastante de literatura. Sobre a questão histórica, por exemplo, como que eu vou saber que uma obra literária revela os traços de uma determinada época? Olha só, o Barroco, que foi, né, teria sido a primeira escola artística aqui do Brasil, após a colonização, ele revela pra gente justamente aquilo que estava acontecendo aqui, que era a imposição de poder por parte da igreja e a suntuosidade que a igreja usava para mostrar justamente o seu poder. Pô, pensa nas igrejas barrocas. Eu sou de Minas Gerais. Na verdade, eu nasci em São João del Rei. E eu volto para lá a cada 15 dias, todo mês eu tô lá. E ali assim, a gente nem precisa entrar na igreja para ver essa questão da suntuosidade. Mas se você não é de Minas, inclusive, recomendo, visitem São João del Rei, visitem Tiradentes, Ouro Preto, e aí vocês vão ver que o que está nas paredes da igreja é essa suntuosidade do barroco. E como que isso vai aparecer na literatura? Pela hipérbole. Hipérbole é o exagero. Então, é esse exagero que a gente vê, que é visual no caso do barroco, e aí a gente pode pensar também na pintura barroca, não necessariamente no Brasil. Um pintor barroco que muita gente conhece é Caravaggio. Caravaggio, ele mexia muito com luz e sombra para exagerar o contraste. E isso vai estar também, essa característica, na literatura. A principal obra barroca aqui, né, são os sermões do padre Antônio Vieira. Sermão é a temática religiosa por excelência, e você tem ali a questão do bem e do mal, e todos esses assuntos que, de certa forma, melhoravam assim, a imagem da igreja, traziam a imagem da igreja, justamente para catequizar a galera. E
se a gente for pensar aqui no Brasil, né, para você catequizar os índios, você tem que chamar a atenção para o que é o principal ponto da Igreja Católica, que é óbvio, é a busca de poder? É a busca de poder. Mas aqui a gente está falando justamente dessa luta entre o bem e o mal, o claro e o escuro, esses contrastes, esse duplo, e também uma outra coisa, reflexo, na verdade, não da igreja, mas dessa imposição feita por ela, que está no Gregório de Matos, que é o pessimismo. Gregório de Matos era crítico a igreja e a forma como as dinâmicas de poder estavam se dando aqui no Brasil. Então tá aí, você pega obras da literatura, você consegue ter uma visão ali do que pode ter ocorrido numa determinada época, como as pessoas se portavam. Às vezes a gente vai ver isso, às vezes a pessoa que escreveu, ela faz as críticas, e aí a gente já tem a visão por parte da pessoa, mas ali está presente sim a subjetividade da época. É claro, toda obra, todo livro, ele vai passar pela revisão, pela preparação. Muita gente também conhece como copydesk, que os ajustes do livro para que ele fique mais fluido, para que a linguagem fique mais certinha, tudo e tal. Então, assim, a gente não tem acesso à escrita original, mas ainda assim, principalmente no caso dos clássicos, há uma busca por se preservar ao máximo aquilo que foi escrito da forma como foi escrito em determinado momento. E falando em história, para você que quer começar a ler e não sabe por onde começar, você quer saber alguma coisa sobre história e pense numa temática que te interessa, o delírio, a loucura, casos de possessão, você pode começar a ler pelo Exorcista, beleza. Mas eu queria indicar, porque a gente está falando de história, eu queria indicar um livro de um autor que é bastante conhecido por uma obra específica que fala de futuro, mas essa obra que eu vou indicar é referente ao passado. É uma investigação que esse escritor fez do passado, de fatos passados. E é esse aqui, ó, esse livro, não sei se dá para vocês verem, é do Aldous Huxley, Os Demônios de Loudun. Loudun, uma cidade na França que ficou famosa por um caso de possessão demoníaca coletiva entre freiras de um convento. E aí, como eu digo, né, que a gente pode entrever a subjetividade de quem escreveu, o Aldous Huxley voltou, né, no caso de possessão, porque o Aldous Huxley publicou isso aqui em 1952. E aí ele voltou ao que tinha de registro daquela época, do século XVII, se não me engano. Eu acho que é do século XVII mesmo. Enfim, da época em que tinha a Inquisição ainda rolava solta e você ainda punia crimes com a fogueira, né? Então, o que ele vai investigar é, primeiro, as autobiografias, o que tinha de registro manuscrito acerca das pessoas envolvidas no caso, principalmente de um padre que ele foi condenado pelo caso por complô com o próprio demônio para poder promover essa possessão coletiva dentro do convento de Loudun. E é muito interessante porque o Aldous Huxley, obviamente, ele não acredita em possessão demoníaca. Então ele vai lançar aqui, porque isso aqui é escrito na forma de um ensaio, e ele vai lançar as ideias sobre metafísica, os estudos que ele fazia, inclusive sobre transe. O Aldous Huxley chegou a experimentar, né, com algumas substâncias, e aí também a parte do funcionamento da mente era um interesse muito grande do Aldous Huxley, a ponto de ele ter experimentado com drogas. Mas não é sobre as drogas que ele vai falar aqui nos Demônios de Loudun, mas ele vai falar sobre o delírio coletivo e sobre outras questões envolvendo o caso, que, na verdade, no fundo, é um caso de perseguição política.
Esse padre que foi queimado na fogueira havia feito muitos inimigos, e essa punição, na verdade, não foi porque ele se aliou com o demônio. Foi justamente porque ele foi um perseguido político, e o caso ali da tal da possessão no convento, porque não há registro algum nem de que ele conhecia as freiras do convento, mas isso vai servir como uma desculpa para ele ir para a fogueira. Então aqui a gente tem um registro, um ensaio, e olhem como a máquina do tempo da literatura funciona. A gente tem um ensaio que foi feito nos anos 1950, então a gente vai ver uma forma de escrever que ela não é tão contemporânea assim, mas é um livro que eu, particularmente, eu não acho ele difícil de ler. Ele só é reflexivo, ele traz muita questão filosófica, mas ele não é um livro difícil de ler, de um cara que escreveu nos anos 50, falando de um caso que aconteceu lá nos idos de 1600 e tantos. Então, aqui a gente tem meio que duas máquinas do tempo, e aí também a operação da memória. Afinal de contas, a gente tem o registro, os registros históricos de documentos, de cartas, manuscritos da época, que foi isso que o Aldous Huxley acessou para construir a sua narrativa, mas toda essa história nos foi transmitida através da memória e da percepção do próprio Aldous Huxley. E aí quando a gente fala em narrativa, porque tá cheio de bolsonarista enchendo o saco, né? E como eu falo muito sobre guerra cultural, a gente tem aquela questão de batalha semântica. Semântica nada mais é do que significado, sentido. E a gente tem uma guerra pelo sentido das coisas. Em meio a essa guerra, os bolsonaristas cismaram que quando fala em narrativa, por exemplo, você conta ali um evento ocorrido, por exemplo, Bolsonaro se reuniu com os seus aliados, com os seus ministros aliados, para fazer um complô, para tentar dar um golpe de Estado. Isso é fato? Isso já é fato. A gente tem vídeo mostrando. E aí, o modo como eu transmito para vocês essa informação é uma narrativa, porque eu vou organizar aquilo que existe do fato para transmitir para vocês na forma de uma narrativa, que normalmente vai ter início, meio e fim. Narrar nada mais é do que contar. Só que isso não significa que eu estou falando mentira. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, né, disso, os bolsonaristas hoje riem e falam kkkk, isso é narrativa. Tá, é uma narrativa de fato, mas é uma narrativa sobre algo que ocorreu. É uma narrativa de um evento real, um evento verdadeiro. Então, quando um bolsonarista vier te dizer, vier tentar dizer que você está falando mentira, classificando o que você falou como narrativa, bom, é narrativa mesmo, porque se você está contando, você está narrando. Isso não significa que seja mentira. Mas para bolsonarista, né, é aquela coisa de universo paralelo. Inclusive, eu estou pensando, infelizmente, em começar a ler coisas escritas por bolsonaristas, justamente para tentar entender a subjetividade dessa galera. Mas, retornando aqui ao assunto, tem essa obra do Aldous Huxley, que foi escrita nos anos 50 e que ele vai falar sobre esse caso de possessão coletiva em um convento e vai refletir, fazer um ensaio acerca da obra, trazendo fatos reais, fatos que estão registrados. Ele vai fazer uma pesquisa histórica bastante intensa. E outra forma de você se afeiçoar, talvez, a literatura, a leitura, é procurando por livros-reportagem. Porque livros-reportagem vão trazer narrativas de eventos que aconteceram. Um livro-reportagem pelo qual você pode começar, e eu recomendo mesmo que você comece por ele, porque não dá para você parar de ler. Eu li em um dia, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Como eu disse, eu nasci em São João del Rei, hoje eu moro aqui em Juiz de Fora, e um trajeto muito comum que eu faço é São João del Rei, Juiz de Fora e São João del Rei, e a gente vai passar por Barbacena
E o ponto da estrada pelo qual o ônibus passa permite que a gente aviste, que a gente veja o Hospício de Barbacena, o famoso Hospício de Barbacena, que é algo que a gente aqui dessa região, a gente cresce ouvindo histórias sobre isso. Bom, pelo menos a gente crescia, né? Quando, na minha época de criança, eu ouvia muito acerca do Hospício de Barbacena e das coisas que aconteciam, de pessoas, de conhecidos que estiveram lá. E o que a Daniela Arbex faz, porque muito provavelmente ela, sendo daqui de Juiz de Fora, ela também ouvia essas histórias, o que ela faz é trazer uma narrativa sobre o que era feito ali, o que era feito naquela instituição, naquele hospital psiquiátrico em Barbacena, e eram verdadeiras atrocidades. Então, o livro, ele é sim pesado para se ler, mas ele é um livro interessante para a gente compreender como era tratada a loucura naquela época ali que começa, né, no início do século XX e passa pelo período da ditadura. O período da ditadura, ele foi bastante rude para as pessoas que, obviamente, eram contrárias ao regime, e também ele teve uma importância grande na superlotação desse hospital psiquiátrico de Barbacena. Porque, gente, até quem era gay, a família mandava para o hospital psiquiátrico. Então a gente tem aquela brincadeira que em Minas tudo é trem, qualquer coisa é trem. Mas havia a expressão trem de doido. O trem de doido era o trem a Maria Fumaça. E vocês podem visitar, por exemplo, o Museu da Maria Fumaça, que está lá em São João del Rei. Eu fazendo as propagandas tudo aqui da minha cidade. Mas o trem, ele chegava com esses doidos, esses loucos que seriam internados no hospital psiquiátrico. Então, o uso do título Holocausto pela Daniela Arbex não foi leviano. É uma comparação perfeitamente cabível. E eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Se você está aí se interessando por começar a leitura, fica a dica: Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E caso você queira adentrar numa questão mais complexa e num período mais sombrio da história, quer dizer, esse período foi sombrio pra caralho também, mas num outro período sombrio da história, e você tem interesse por casos de suposta psicose coletiva, transe coletivo, Aldous Huxley, Os Demônios de Ludum. E é isso que eu tinha para contar para vocês, para trazer para vocês hoje. Eu vou deixar os links para a compra dos livros aqui na descrição, porque vocês comprando pelo meu link, vocês me auxiliam a manter o meu canal funcionando e a comprar os livros que eu preciso ler para as minhas pesquisas, tá bom? É isso, um abraço. Na próxima terça eu estou de volta normalmente com a live, e você também que quiser doar, quiser colaborar com o meu canal, eu vou deixar o link do LivePix. Você pode fazer qualquer contribuição, R$1 que seja, e fazer uma sugestão do que você quer que eu pesquise para poder conversar com vocês na live, beleza? Então é isso, curta, compartilhe, se inscreva, um beijo.